Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, o canal da Thay, onde a gente fala sobre livros, escritas e coisas relacionadas a isso, tá? Então, muito bom te ver aqui. Estou aqui na minha jornada de 100 vídeos para o YouTube para ver onde é que isso vai dar. E eu agradeço se esse vídeo chegou até você. Eu gostaria muito que você comentasse para eu saber que ele está alcançando pessoas. Até então, meus vídeos estão flopando geral, mas está tudo bem. Eu estou aqui pela constância, pelo aprendizado também particular meu. E se você quiser saber onde tudo isso começou, vai lá no primeiro vídeo também verificar, né, onde começou essa ideia de uma jornada de 100 vídeos para o YouTube, tá? E hoje nós vamos conversar sobre como a leitura nos ajuda a escrever melhor, né? Eu acho que isso, de certa forma, é algo óbvio, mas, obviamente, o óbvio também precisa ser dito e espalhado, porque a leitura, ela realmente vai ajudar o escritor a escrever melhor. E por que isso acontece? E muitas vezes o escritor, na ânsia de escrever, de colocar em prática, às vezes, conhecimentos, ele quer ir logo para a prática. Ele quer logo escrever, ele quer logo colocar suas ideias no papel. Mas a leitura vai te dar uma bagagem assim incrível, que vai fazer com que você escreva coisas cada vez melhores, tá? E eu vou passar aqui para vocês alguns pontos, né, de por que isso acontece, né? Por que a leitura nos ajuda a escrever melhor, tá? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que também pode ser bastante óbvio, é o vocabulário, né? Invariavelmente, quando você lê, principalmente quando você lê determinados tipos de livro, você tem o seu vocabulário expandido, tem palavras ali que você desconhece e que você começa a aprender aquelas palavras e a usá-las no seu dia a dia. Então, por exemplo, você pega um livro, aí você se depara com uma palavra que você não conhece, você vai buscar o significado dela e você vai começar a utilizar aquela palavra em algum momento aí no seu dia a dia. E aquela palavra vai fazer parte também do seu vocabulário. Então isso enriquece muito, isso só acontece por meio da leitura, né? Obviamente, conversando também com pessoas, algumas pessoas vão falar palavras que talvez você não conheça, você vai passar a conhecer. Mas nos livros isso acontece de uma forma muito mais direta e tende a ser muito mais forte, porque dependendo do escritor que você pegar para ler, vai ter várias palavras ali que você não conhece e que vai enriquecer o seu vocabulário, tá? Então, vocabulário. O segundo ponto é estilo e ritmo, né? Cada autor, ele tem uma forma de escrever. Ele tem uma característica específica da sua escrita, né? E quando lemos, quando a gente presta atenção na forma como esse autor escreve, a gente também pode absorver isso, né? E eu não estou falando aqui sobre copiar o estilo de ninguém, mas sobre absorver aquilo que é bom e também tentar, de certa forma, trazer isso para o seu texto, principalmente se você está iniciando e se você quer ainda se conhecer enquanto escritor, né? Então, trazer esse estilo, esse ritmo de acordo com algum escritor que você goste pode ser bastante interessante, tá? Um terceiro ponto é a estrutura, você começar a entender a estrutura narrativa, né? Às vezes a gente não conhece, assim, os gêneros literários, né? Conhece, às vezes, aquele gênero que a gente gosta mais. Mas quando você começa a ler vários tipos de livros, você começa a conhecer vários gêneros também literários. Eu, quando comecei, por exemplo, a escrever crônicas, eu não sabia que eu escrevia crônicas. Eu simplesmente colocava os meus textos no papel sem saber o que eu estava escrevendo. Depois de um tempo, eu conheci ali o Rubem Braga, né, que é um dos meus cronistas favoritos. E ao ler os textos dele, eu falei assim, nossa, eu escrevo algo parecido com isso. Então, deixa eu ler mais, para eu entender como é que funciona isso, para que eu possa melhorar também a minha escrita. Então, eu fui lendo ali os textos de Rubem Braga, fui percebendo as características da crônica, estudando também sobre isso, para aperfeiçoar também esse estilo literário, tá? Então, assim, romances, contos, crônicas, você vai entender como é que se constrói esse tipo de gênero, porque cada um é diferente, o conto é diferente da crônica, que é diferente da poesia, que é diferente do romance, cada um desses estilos, eles têm características próprias, né, que você tem que aprender caso você queira escrever sobre cada um deles, né? Então, assim, a gente
pegar um romance, por exemplo, e conseguir ver a estrutura dele, perceber isso de uma forma muito intencional, né? Eu estou falando aqui de uma leitura, não de uma leitura passiva, e também não de uma leitura que você quer se entreter para conhecer o livro, que também está tudo certo, mas eu estou falando aqui de você ler enquanto escritor que você é, para entender a forma como o autor colocou isso no papel. Então isso assim é fantástico. Eu aconselho muito que você faça isso, tá? Entender também, então, a estrutura narrativa. O quarto ponto da importância da leitura para a escrita é a própria inspiração, né? Porque a leitura, ela alimenta o nosso imaginário, alimenta a nossa imaginação. Às vezes a gente lê ali uma frase de um livro e aquilo faz com que a gente realmente viaje, né, na nossa imaginação. Então, assim, um poema também que a gente lê. Então, a leitura permite que a gente vá para lugares que a gente não conheceu, conheça sentimentos que às vezes a gente não se deparou com nenhuma situação que liberou aquele tipo de sentimento. Então, tudo isso é muito enriquecedor para você na hora de você também escrever a sua história, o seu livro, né? Então, mais uma coisa importante que eu quero falar com você, mais uma vez, é que você não deve ler de forma passiva. Você deve ler de forma intencional. Você deve ler de forma que você entenda que aquela leitura pode trazer benefícios, assim, gigantescos para você, se você conseguir colocar em prática algumas coisas, tá? E eu vou recapitular esses pontos que eu falei para você. São 5 pontos, se não me engano. Tô olhando aqui, para que isso fique bem firme na sua memória, tá? Então, por que a leitura é tão importante para o escritor? Primeiro, porque aumenta o nosso vocabulário. Vocabulário. Segundo, porque nós aprendemos também sobre estilo e ritmo de acordo com cada autor que a gente lê, né? Cada um tem um estilo, tem a chamada voz literária específica do autor. E você pode aprender muito com isso. E você pode aprender também a como criar a sua própria voz, o seu próprio ritmo, o seu próprio estilo. Em terceiro lugar, a estrutura narrativa, né? Como é que se escreve um romance, como é que se escreve um conto, como que se escreve uma crônica. Eu aprendo isso por meio de técnicas, sim, oficinas e tudo, mas quando você lê também, você pode aprender muito. Quando você lê aquele autor predileto seu, você vai aprender muito sobre como ele escreve aquele gênero literário. Quarto ponto, inspiração, né? A imaginação aflorada por meio dos livros, né? Hoje em dia a gente tem um consumo de coisas passivas, de forma passiva. É uma televisão que você liga que você não pensa, é um celular que você passa as coisas que você não pensa. E a gente tem que manter a leitura nesse lugar onde a gente é levado a pensar, levado a usar a imaginação, e isso é incrível, não podemos perder isso, tá? E quinto, conexão emocional. Eu acho que eu tinha esquecido de falar o quinto, né? Conexão emocional. Porque quando a gente lê algo que nos emociona, nos faz rir ou refletir, a gente passa a entender também o poder das palavras, né? Isso é muito interessante. Às vezes a gente pega um livro ali que a gente gosta muito, que nos tocou de uma forma muito particular, e a gente fala assim, nossa, eu queria muito escrever algo que tocasse as pessoas dessa forma, que falasse com as pessoas dessa forma. Então, ali, ao ler esse trecho, isso traz uma conexão emocional e faz com que você queira também escrever algo dessa forma. E você pode tentar fazer isso. Isso é maravilhoso. Então, dito isso, a leitura, ela não tem como mensurar os benefícios, né? Não tem como mensurar aquilo que a leitura faz por nós, e principalmente você que é ou quer ser escritor, que quer escrever algo de forma diferente. A gente sabe que hoje nós temos aí a inteligência artificial, né, que consegue fazer coisas incríveis, não podemos negar isso, não podemos fechar os olhos para isso, mas tem coisas, sentimentos, formas de escrita, formas de você ver o mundo que é só sua, que é muito particular, e que você pode trazer isso para o papel, e que isso pode trazer algo assim incrível, né, na sua escrita, né? E quanto mais a gente lê, mais a gente está, de certa forma, colocando
conteúdo dentro de como se fosse uma caixinha de ferramentas, né? A gente está colocando conteúdo, a gente está colocando um estilo, a gente está colocando um vocabulário, a gente está colocando coisas que a gente vai poder usar depois. Então, eu acho que isso de entender esse poder da leitura para você enquanto escritor pode realmente transformar a sua escrita, tá? E se você chegou até aqui, quero te pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo com mais alguém, tá bom? E aguarde aí o 5º vídeo da nossa jornada de 100 vídeos aqui pro YouTube.